الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري ele citou no hadith, no livro da ablução, hadith al-Mughira ibn Shu'bah, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele estava junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam numa das viagens, e o profeta Muhammad ia fazer o wudu, e ele foi para tirar a meia de couro dele. E ele disse, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: deixe os meus pés dentro da meia de couro, porque eu coloquei elas purificadas, estavam no wudu, com ablução. Esse hadith, os demais hadith que nós citamos ontem, nós falamos sobre a meia de couro e a permissão do Islã da pessoa passar a mão molhada nas meias de couro. E nós falamos que são 4 condições para a pessoa poder passar a mão molhada na meia de couro, que seria a primeira condição, é ele colocá-las quando está purificado, com ablução ou com banho. A segunda questão, que eles sejam puros, que não tenham impureza neles. A terceira condição, que seja a pessoa, para passar a mão molhada, se quebrar ou anular a sua ablução, não do hadath al-akbar, não da relação matrimonial, mas sim se a pessoa quebrar o seu wudu ou se quebrar a sua ablução, uma quebra normal, que seria hadath al-asghar, que nós chamamos. A terceira questão, ele pode passar a mão molhada a partir do momento que quebra o seu wudu até um dia e uma noite para a pessoa residente, e a pessoa viajante 3 dias e 3 noites. Hoje nós iremos falar sobre a pessoa passar a mão molhada na meia. Ontem nós falamos sobre a meia de couro. Os ulama atualmente eles falam sobre a meia de lã, também é permitido ou não, ou a meia de algodão é permitido ou não. As meias usadas atualmente, isso tem também alguns hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da maneira que tem a meia de couro. Nós falamos que tem 2 hadith que foram passados para nós do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele passou a mão molhada sobre a meia não de couro. E esses 2 hadith, vários ulama disseram que eles são autênticos, e alguns outros ulama disseram que são 2 hadith que não são autênticos. Hadith al-Mughira ibn Shu'bah, o hadith Abi Musa al-Ash'ari. Independente deles serem autênticos ou não, nós temos os fuqaha, eles passaram para nós que 13 dentre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles passavam a mão molhada nas meias não de couro. Nas meias não de couro. Então não são o khuf que nós chamamos. Nós falamos sobre o khuf, são 70 dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que passaram para nós a permissão. Agora, sobre a meia que não seria de couro, são 13 dentre os sahaba. E quando nós falamos um dos sahaba que passou para nós uma regra, isso já leva como uma questão, uma regra correta que nós deveremos seguir, porque todos os sahaba para nós, independente da posição de cada um deles, todos eles são autênticos, e todos eles são próximos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e foram citados em geral do que são pessoas que são autênticas, e que eles, de maneira alguma, algum deles pode mentir ou pode passar algo que não seja correto. Então, se 13 dos sahaba passaram para nós alguma regra, isso quer dizer que eles ou ouviram isso do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e não foi passado para nós, ou que eles viram isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez e também não foi passado para nós com hadith autêntico, ou que eles fizeram na frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam confirmou eles. Mas em todos os casos, a passagem dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para nós, qualquer tipo de regra, é sinal do que foi permitido pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de uma maneira ou de outra. Agora, em relação às meias, os ulama, eles falaram nessa questão, que essa regra nós deveremos ver. Essas meias, elas são permitidas, elas são meias grossas, que poderemos comparar às meias de couro, ou podem ser meias finas também. Aqui também há uma divergência entre eles. Alguns falaram que as meias, se não forem grossas, não pode ser passada a mão molhada. Outros falaram que se a meia for de lã ou de algodão, e que seja média mais ou menos, não há problema, pode
passar a mão molhada. E outros disseram que qualquer tipo de meia, que é chamado de meia, você pode passar a mão molhada. Nele é permitido isso. Agora, com certeza, alguns dos fuqaha, alguns dos grandes sábios que passaram para nós essas regras, aqueles que compararam as meias com a meia de couro, eles têm essa razão. E os outros falaram também, aqueles que não compararam ela com a meia de couro, falaram é chamada de meia, e se é chamada de meia, nós poderemos falar a meia que no tempo dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cobria os pés e as meias usadas eram meio grossas. Outros fuqaha disseram, se é chamada de meia, e os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passaram para nós que a meia é permitido, então não cabe a você olhar se a meia é fina ou grossa, se a meia é de algodão ou de lã, qual tipo de meia. Então nós poderemos falar na questão média entre esses dizeres dos grandes fuqaha, nós poderemos dizer que a facilidade do Islã, ela veio para deixar para nós as questões claras e fáceis e não veio para dificultar. Então, se você usar alguma meia com essas condições que foram citadas, da pessoa usá-la quando ele está com ablução ou com banho, e se ele usá-la e ela for pura e não tiver nenhuma impureza, e se ele usá-la quando ele vai passar a mão, que não seja um hadath al-akbar, que ele não tenha cometido ou praticado a relação com o seu cônjuge. E a quarta condição, que ele tenha passado a mão nela molhada depois da quebra de wudu, para a pessoa residente 1 dia e 1 noite, e para a pessoa viajante 3 dias e 3 noites. Se essas condições estiverem nessa questão da meia, então nós poderemos que a pessoa pode passar a mão molhada, e o melhor, se a pessoa não tivesse aquelas meias bem finas, é melhor evitar. E aquelas meias médias, mais ou menos, ele pode passar a mão molhada. Tem uma condição aqui que nós deveremos prestar atenção. As meias usadas que podem ser passadas a mão molhada são aquelas meias que cobrem toda a parte que deve ser lavada. Tem pessoas que usam aquela meia que seja curta, abaixo do calcanhar. Aquela meia não pode ser passada a mão molhada, porque ela não cobre o calcanhar, ela não cobre o lugar onde deve ser lavado o pé. Então nós deveremos prestar atenção que a meia deve cobrir até em cima do calcanhar para poder passar a mão molhada. Abaixo do calcanhar não pode, por quê? Porque aquele lugar ficou faltando algo que deve ser lavado, então você colocou uma meia que não cobriu as partes lavadas do pé inteiro. Então, e assim nós poderemos falar que a permissão disso, dos grandes sábios atuais e antigos também, que eles, pela facilidade, têm essa permissão. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.